e graça para você ligado nessa emissora. Começamos mais uma edição do Vejam Só Entrevista, o programa de toda sexta-feira nesse horário e que traz os convidados tradicionais do Vejam Só e outros para explorar sozinhos, sem um ambiente de debate, as questões que nos motivam a compreender melhor as Escrituras, a vontade de Deus e o próprio Deus. Esse é o objetivo do Vejam Só Entrevista. E hoje nós vamos conversar com um irmão que trata nas redes sociais e nos seus canais virtuais de questões muito delicadas da fé contemporânea. Uma delas é a proliferação de ministérios, igrejas, onde profetas e profetisas têm grande destaque, trazendo revelações instantâneas da parte de Deus por meio do Espírito Santo, né? Aquilo que a gente chama na Bíblia de dom de profecia, e que tem, talvez, produzido um certo desprestígio dos crentes em relação à palavra de Deus, a Bíblia, a leitura sistemática, o estudo sistemático das Escrituras Sagradas. E esse é um assunto que mexe com as vísceras da nossa alma, porque quem é que, conhecendo a Deus, ou até sem conhecê-lo, não anseia por ouvir a sua voz falando de modo particular, pessoal e direto? Até a mula de Balaão passou por essa experiência e não achou ruim. Então, condenar tacitamente esse tipo de interesse não é lá muito honesto nem humano. Por outro lado, como separar o joio do trigo em relação a esse tipo de coisa, como nas demais coisas também. Professor Esdras Savioli, seja muito bem-vindo, paz e graça. Obrigado pela oportunidade, por estar aqui podendo conversar um pouquinho com você. Eu vejo bastante os programas que você trabalha ali nos debates, enfim, é um trabalho muito bom, um trabalho muito edificante para a igreja. E é um tema que, o tema de hoje, falando em relação a essas questões de revelação e dos prestígios da palavra, é um tema muito atual, principalmente, ao meu ver, pelo excesso de informações que a gente vê na internet. Muito legal. Professor, o senhor é responsável pelo Vai na Bíblia. O que é exatamente o Vai na Bíblia e quando começou? O Vai na Bíblia ele começou em 2015. A ideia do ministério era trazer conteúdos fundamentais da palavra, temas que são essenciais, de uma maneira simplificada e de fácil acesso. Então, a gente traria uma sequência pensando no aprendizado gradual. Então, a gente foi trabalhando vídeos iniciais da existência de Deus, depois o porquê crer na Bíblia e esses temas que normalmente a gente vê nas escolas dominicais, escolas bíblicas, e que são pouco explorados ali em relação a todos os versículos que tem. Então, o ministério surgiu vendo essa necessidade de trazer esses temas fundamentais em uma linguagem direta e objetiva, que quando começou o YouTube, tinha muito conteúdo sobre vários temas e faltava a gente percebeu essa lacuna, essa necessidade de ter esses temas fundamentais. Em 2015 a gente começou. Então tem o Vai na Bíblia, que tem milhares de seguidores e você está convidada a somar eles. Assim como esses irmãos e irmãs que estão assistindo a gravação do programa pelo YouTube, também estão convidados, aliás, exortados, a participar desse programa atual, desse momento. É como se você estivesse assistindo ao programa ao vivo. Essa gravação não fica gravada, essa gravação não fica arquivada no YouTube. Ela é transmitida pelo YouTube para que você possa interagir conosco por meio das redes sociais mas depois ela só vai ficar no YouTube quando o programa for exibido em julho, tá bom? Então, fique à vontade, você que está aí no YouTube assistindo a gravação, para mandar suas perguntas, suas colocações, suas ponderações, discordar, concordar e assim por diante. Aí a Angélica recebe lá no switcher e me avisa para a gente pôr no ar a sua colocação, tá bem? Professor Esdras, o senhor é membro de igreja, né? Sim. Qual igreja? Membro da Igreja Bola de Neve, já há 8 anos. Onde fica? Em Jundiaí, São Paulo, logo no começo, na entrada da cidade, Avenida Jundiaí. 1435. Isso, do lado da Calunga.
Os cultos são aos domingos, que horas? Quintas-feiras, 8 da noite e domingo, 10 da manhã e 6 horas da tarde. São 2 cultos aos domingos. 2 cultos aos domingos. Lá na região lá em Jundiaí. Isso, Jundiaí. O senhor veio de Jundiaí para cá? Eu vim. Então, muito obrigado por viajar, um dia chuvoso. Entrar em São Paulo em qualquer dia, em qualquer horário, é horrível. É um desafio. No dia chuvoso é Bedu. Eu sei porque eu moro em Minas, né? E eu levo mais tempo para entrar em São Paulo do que de Minas para cá. Não, é brincadeira. É isso mesmo. É um negócio, assim, inacreditável. Bem, professor, o senhor não é pastor? Não. Por quê? Não sou pastor. Não por opção, né? Eu creio que o pastorado ele é um chamado específico, né? Não me identifico muito ainda nesse chamado pastoral, mas é um ministério que a gente acaba exercendo através da internet, pelo ministério que a gente tem, né? Pelo Vai na Bíblia. Na igreja eu atuo como diácono e por enquanto, né, ainda não teve essa direção. O senhor nasceu lá no Evangelho? Não. Me converti com 26 anos. 2006. Em 2006? 2006. E como foi a sua conversão? Eu me converti lendo as Escrituras, né? O processo foi interessante porque eu não estava indo na igreja. Eu comecei a trabalhar numa escola de teologia e... Uma escola de teologia? Uma escola de teologia. O que o senhor fazia lá? Na verdade, eu estava ajudando o meu irmão, que estava passando algumas dificuldades, eu fui ajudar ele. E o trabalho que eu tinha era editar um programa de áudio, colocar o telefone dele e tirar o telefone que estava atual, porque ele era um representante, né? E aí eu ouvi o programa de áudio, que é onde era ministrada a palavra ali. E sempre no programa de áudio, no final, tinha lá, fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Eu falava, poxa vida. Eu comecei a refletir, assim, eu estou em 2006 e eu não sei direito quem é de fato Jesus Cristo. Comecei a questionar isso. E eu lembro que nesse questionamento eu estava, naquele momento, andando de bicicleta ali, pensando, o que garante que a Bíblia é a verdade, né? E aí eu vi um adesivo atrás de um carro escrito Jesus Cristo. Na hora que eu pensei isso. Aí eu falei, coincidência. Passei do lado do carro e tinha um adesivo assim, a Bíblia não mente. No mesmo carro. Mas direto assim, né? E aí eu falei, tá bom. E a partir daquele momento eu tomei como uma resposta e falei, a partir de agora eu vou ter a Bíblia como verdade e vou crer no que está escrito ali. E comecei a ler. Comecei pelos evangelhos. E aí fui lendo os evangelhos até que... Inclusive, quando eu lia os evangelhos, eu estava lendo um livro do pastor Waribe, e é os evangelhos reunidos, né? E eu fui lendo esses evangelhos durante o trajeto de Jundiaí para São Paulo de trem. Então, eu ia lendo durante a semana. Na sexta-feira, que estava no finalzinho do livro, que era a última noite de Jesus, eu passei na locadora, aluguei Paixão de Cristo, que é a última noite. Misericórdia. E assisti tudo. Então, eu estava muito, muito imerso naquilo, né? Então, eu creio que minha conversão foi naquele momento ali. E a partir dali, eu comecei a procurar uma igreja, né? Passei a procurar uma igreja, fui na internet, procurei uma igreja. Comecei na Assembleia de Deus, do bairro ali. Depois fui numa igreja que uma amiga minha me convidou, fiquei 7 anos nessa igreja, aí começou todo o ministério de ensino dentro dessa igreja, né? Fazendo a escola bíblica, depois eu fiz a teologia. Eu queria fazer teologia logo de cara, já queria muito aprender, né? Me aprofundar. Mas aí eu fui direcionado a fazer primeiro a escola bíblica, depois para teologia, mas aí no segundo ano eu já comecei a dar aula fazendo teologia. E aí começou o ministério a partir daí. E por que foi para Bola de Neve? Bola de Neve foram 7 anos nessa primeira igreja. E depois de 7 anos, eu estava meio que nunca no começo do Bola de Neve, mas era uma igreja com foco muito nos jovens. Hoje já tem uma abrangência maior, né? Tanto é que o pessoal por causa do tempo, o pessoal já cresceu, já tem uma abrangência maior. E era uma igreja que me chamava muita atenção pelo trabalho que eles faziam evangelístico. E é uma igreja que era muito ativa. Então, na época, eu orei, fiquei 3 anos, né? Orando e servindo na igreja, até que eu entendi que era o momento de ir. E foi muito interessante, porque quando eu fui para o Bola de Neve, eu percebi a necessidade que havia na igreja local ali de uma estruturação na escola dominical. E aí eu trouxe a bagagem que eu já tinha para estruturar. Bola de Neve tem escola dominical? Tem, não é dominical, né? No domingo, é na segunda-feira. Chama Mergulhando na Palavra. Eu não sabia disso. É uma escola bíblica, como a escola bíblica das escolas dominicais das igrejas, só que era na segunda-feira. Já foi sábado. E aí o irmão foi justamente para... Eu fui, não sabia muito que havia essa necessidade e percebi que havia essa necessidade de reestruturar e colocar numa sequência mais didática. Então, eu já entrei atuando
na parte do ensino, trazendo essa bagagem da teologia, né? A esposa do irmão é de qual igreja? Era do Bola de Neve também. Ah, então. Então fala a verdade. Você foi pra Bola de Neve porque você estava namorando a menina. Conversa mole. O engraçado é que quando eu fui para lá, eu ministrava aula, comecei a ministrar aula e ela começou a frequentar as aulas em 2015. O senhor foi professor dela? Isso, 2015. Mas aí, a gente perdeu o contato, eu fiquei 2 anos nos Estados Unidos, depois eu voltei, continuei no Bola de Neve e em 2019 a gente casou. Que legal. Nome da irmã? Flávia. Dá um ósculo santo aí pra Flávia. Você tem 2 filhinhas, né? 3 filhinhas. Tem uma filha que ela já tinha de um relacionamento anterior, que já está com 18 anos e está no Canadá, e 2 menininhas, a Amy e a Anne. A Amy vai fazer 3 e a Anne vai fazer... aliás, a Amy fez 3 anos e a Amy fez 1 ano. Legal. Também tem uma filha no Canadá. Traidora, bandida, miserável. Fugiu. Muito bom. Vamos lá, vamos pôr a enquete no ar. Antes que eu passe mais tempo. E a gente já vai mergulhar no tema. Vamos lá. Você prefere estudar a Bíblia sistematicamente ou buscar revelação direta dos profetas e profetisas na igreja? Primeira resposta, estudar a Bíblia sistematicamente. Segunda resposta, buscar revelação dos profetas nas igrejas. Responda com honestidade, com sinceridade. Ao final dessa edição, a gente vai ver o resultado parcial, porque a enquete fica valendo até a exibição do programa. E por isso que quando você assiste ao programa e entra na internet, os resultados não batem, porque as datas são diferentes, tá bom? Agora, o professor, francamente, vou pegar no seu pé. Com essa experiência de conversão, você duvidar de profecia é de lascar, hein, irmão? Você não duvida de profecia. Como que não? Não duvido. Não vai na festa, você fala, vai lá na igreja, ouvir o profeta. É assim que você fala? Não, eu creio que existe um peso a se dar a cada tipo de revelação. Eu entendo que nós temos as Escrituras como regra de fé e como um fundamento para toda a direção que a gente precisa. Tudo que a gente precisa está nas Escrituras. E Deus usa outras formas para nos auxiliar na direção, sempre tendo a Bíblia como a base principal. Então, assim, eu entendo que é muito mais cômodo e mais fácil você terceirizar esse relacionamento com Deus, né, e pedir um direcionamento ou buscar um direcionamento através de uma pessoa, do que você consultar as Escrituras, ter um relacionamento com Deus, ter o seu devocional e, a partir do seu devocional, você ter o seu direcionamento. Então, assim, as profecias que Deus muitas vezes usa pessoas, eu creio que Deus usa muitas pessoas para dar esse direcionamento, elas servem mais como uma confirmação, eu entendo isso, mais como uma confirmação ou como um complemento da orientação que Deus já está dando através da vida devocional. Para mim, a vida devocional é a principal forma de ter a instrução de Deus, que é aquele particular seu com Deus. A sua leitura bíblica, no seu devocional ali, o seu tempo de oração, e Deus vai usando pessoas para ir confirmando aquilo que Ele já está ministrando no seu coração através das Escrituras. Então, professor, entrando agora na parte mais aguda do assunto, que é o que interessa, né? É o seguinte, no Brasil, graças a Deus, nós temos uma proliferação de igrejas e ministérios assim absurda. Quando eu era garoto, em toda esquina, praticamente em toda esquina, mais de 90% das esquinas de São Paulo eram botecos. Hoje não. Hoje, em pelo menos 80% dos quarteirões de São Paulo, você tem uma igreja evangélica. Às vezes, você tem mais de uma. Eu moro em Extrema, uma cidadezinha bem pequenininha. E eu conheço 2 igrejas, que são 4 igrejas. 2 Assembleias de Deus divididas por uma parede no meio. Elas dividem a parede. 2 Assembleias de Deus, olha só. Nossa. Né? E mais 2 igrejas neopentecostais também divididas por parede no meio. Tem igreja em todos os quarteirões. É um negócio impressionante. Assim, ministérios pequenos, onde, em mais de 90% dos casos, o que prolifera justamente é um líder ou uma líder carismático ou carismática que tem a capacidade de transmitir mensagens instantâneas. Aquilo que a gente chama de profeta ou profetisa. Pergunta, professor,
qual que é a origem dessa prática contemporânea de trazer revelações ou profecias na igreja? Ela está vinculada diretamente à Bíblia ou ao longo da história ele se vincula a outro movimento? É difícil de saber exatamente a origem, né? Porque quando a gente fala na pregação do evangelho e no surgimento das igrejas, né? No crescimento das igrejas, é difícil saber a real motivação para que isso aconteça, para que uma pessoa busque estar à frente da sua própria igreja, né? Nós temos um direcionamento, né? Quando nós conhecemos as Escrituras, um direcionamento da própria Escritura de estar em comunhão, de caminhar em comunhão. E essa comunhão acaba formando a igreja local. E os usos e costumes, a própria cultura acaba fazendo essa diversificação de maneira natural. Porém, eu entendo que há até um limite para que isso aconteça, né? Essa diversificação acaba acontecendo naturalmente, mas às vezes ela acaba sendo motivada por discordâncias dentro da própria igreja, e vão fazendo aquelas fragmentações e vão surgindo várias igrejas. Dentro de todo esse contexto, é difícil a gente saber exatamente em que ponto aquele líder que formou aquela igreja realmente tem um relacionamento verdadeiro, genuíno com Deus através das Escrituras e não está, de repente, com aquela igreja porque se rebelou contra uma outra liderança, enfim, não concorda com algo e também não sabe quais são as reais motivações para ele, na pregação do evangelho, para trazer pessoas, né? Às vezes, o que acaba motivando, e isso não só nas igrejas, mas também na divulgação na internet, e a minha maior experiência é na internet, né, pelo ministério, é o fato de oferecer aquilo que as pessoas querem e não necessariamente o que elas precisam. Então, na internet é você gerar conteúdos que são mais polêmicos, que são mais atrativos, que a pessoa se sinta mais atraída a continuar assistindo aquilo e consumindo aquilo. Então, muitas desses direcionamentos e dessas práticas da igreja podem ser influenciados por essa necessidade de oferecer algo que agrade a pessoa e que as pessoas se sintam impelidas a ir. Você transformar a igreja no mercado. Você acaba transformando, né? É difícil você generalizar, porque existem questões muito genuínas nesse sentido, mas, ao mesmo tempo, para você banalizar isso, é um passo, né? Porque se a intenção é trazer pessoas, então não tem mais confronto, né? Não tem mais aquela repreensão da palavra, tem só aquilo que vai trazer. Então, é lógico que a gente não sei se a gente vai entrar nessa questão, mas tem até a questão da teologia da prosperidade, que acaba gerando essa atração por conta do desejo da pessoa de prosperar, necessariamente, e muito ligado a finanças, e de ter também essa resposta fácil, um direcionamento fácil. Eu confesso que, quando eu comecei na minha caminhada, era interessante você ouvir um profeta falando e como se Deus estivesse falando com você através do profeta ali. É algo que desperta uma sensação, poxa, Deus está falando comigo em voz audível através do profeta. É diferente das Escrituras, porque as Escrituras você está lendo ali, você tem que ter essa sensibilidade, essa convicção interior. Então, se torna mais fácil, mais agradável. Porém, desde o início, quando eu tive esse tipo de experiência, eu entendi que era algo para ouvir, né, avaliar de acordo com as Escrituras e deixar numa prateleira ali. E, de preferência, aquilo fazer sentido no momento em que aquilo já tivesse acontecido. Como se você não lembrasse mais e quando aquilo de fato aconteceu, você fala, olha, de fato, o profeta falou que isso ia acontecer. Mas né? aí você está desprezando a profecia. Em termos, né? Em termos, porque é difícil você saber. A Bíblia fala para a gente avaliar a profecia se de fato ela acontece. Se ela não acontecer, porque o profeta não era de Deus. Se acontecer, porque era de Deus. Agora, como que a gente vai saber se vai acontecer ou não, né? Então, o nosso relacionamento... suspense. O nosso relacionamento com Deus é firmado nas Escrituras, né? Um relacionamento livre, livre da religiosidade, vai acabar nos levando para a direção que Deus quer, e essa direção vai casar ou não com aquilo que o profeta falou, né? De fato. Mas seguir uma direção porque o profeta falou é muito perigoso. Então, aí eu tenho várias perguntas para fazer a respeito disso. A primeira delas é de origem histórica. Vamos lá. A gente sabe, o senhor estudou teologia, que o primeiro grande movimento, depois dos apóstolos, de revelações instantâneas, foi com montanismo, né? Que foi acusado de ser herege, foi perseguido e tal, ele e as seguidoras que alegavam serem usados instantaneamente pelo Espírito Santo para trazer revelações o tempo todo e tal. Você acha que
essa prática contemporânea tem algum tipo de ligação com o montanismo ou não tem nada a ver? Eu creio que tenha, porque, assim, se a gente for pegar tanto essas práticas como até o surgimento de seitas, a origem é sempre lá atrás, é sempre histórica, e ela vai, ao longo da história, isso vai mudando um pouquinho de forma, mas o fundamento ali é o mesmo. O que motivou essas revelações instantâneas no passado é o que motiva as revelações instantâneas no tempo presente também. A igreja acertou em classificar Montano como herege? Aí eu já não tenho o conhecimento histórico necessário para avaliar. Não, ela perseguiu, o montanismo foi perseguido, né? Então a igreja, digamos assim, a igreja ortodoxa, né? O mainstream, como se fala hoje, classificou o montanismo como herege, mas será? Depois desse movimento recentemente vai aparecer lá na Rua Azusa o William Seymour, onde também acontecia muito esse tipo de revelação. Aquele episódio, né, aquele movimento da Rua Azusa que deu origem ao pentecostalismo clássico, estava fora das Escrituras? Então, a grande questão, que ao meu ver, é até que ponto nós temos condições de avaliar um movimento, se ele está dentro do que as Escrituras ensinam ou não, por conta dessa ação do Espírito Santo, né? É difícil você falar assim, esse tipo de manifestação, esse tipo de divulgação e de, vamos dizer, de revelação, você não consegue pegar esse tipo de revelação e olhar para as Escrituras e falar, isso aqui não pode acontecer. Se o que está sendo trazido nessas revelações, ele contraria princípios fundamentais das Escrituras, aí é fácil você taxar como um movimento herege. Mas se você não tem ali uma evidência de uma doutrina fundamental sendo transgredida pela revelação, eu entendo que não dá para você taxar como herético um movimento sem saber o que Deus quer realizar através daquilo. Então, assim, nós temos uma liberdade do Espírito Santo agir nas pessoas que sempre vai ter uma linha tênue, até o ponto que, isso aqui está dentro do que as Escrituras permitem, né? Ou pelo menos elas não limitam isso, e chegar num ponto onde a pessoa ela passou do ponto. Já não é mais o Espírito Santo atuando, mas para manter o movimento, ou para manter aquilo acontecendo, ela já está seguindo por conta própria, já não tem mais Deus na história. Só que o grande desafio é esse, porque como que você vai limitar a ação do Espírito Santo se aquele tipo de ação não está contrariando esses princípios e fundamentos da palavra, né? É isso que o irmão chama de manifestações genuínas na origem. Isso. Então, há muitos episódios em que a pessoa, de fato, começa muito bem com Deus e depois acaba se ensoberbecendo e usando o dom para benefício próprio, é isso? Eu creio que muitas seitas originam disso, né? A pessoa, ela começa naquela busca e depois, por se desviar, por conta da própria maldade do ser humano, né? Às vezes é a vaidade, às vezes é o orgulho, enfim. Ele começa a seguir um caminho e já não começa a ignorar as Escrituras e começa a trazer aquele movimento, aquilo que está acontecendo para si, como algo que ele conquistou. E aí, gradualmente, a tendência é ele se desviar dos temas do que é fundamental nas Escrituras. Eu creio que é muito difícil uma pessoa que está sinceramente nas Escrituras seguir para esse caminho. Agora, se a pessoa já no começo já não tem esse temor genuíno a Deus, é meio que questão de tempo até ela montar a sua própria visão e interpretação das Escrituras. Professor, me permita apertá-lo um pouquinho, né? Vamos lá. O irmão coloca uma situação muito ideal de alguém que começa estudando as Escrituras, mergulhando na palavra, na oração, na busca do Espírito Santo e tal. Isso seria ótimo se fosse assim. A questão é, a maioria esmagadora das pessoas que começa a ter experiências com Deus ou com o Espírito Santo tende a relegar o estudo das Escrituras a um segundo plano, porque ela já tem a revelação direta, é muito mais prático, muito mais fácil, como o irmão mesmo mencionou. Então, e aí?
Não é uma O Espírito Santo regra. acaba sendo culpado desse Não é uma regra a pessoa começar com uma dedicação e depois abandonar. Porque às vezes a pessoa nem chegou a se aprofundar nisso. Pois é. E é a falta de alicerce. Porque o que acontece? Na minha visão, né? Na minha visão, existe um processo, a partir do momento que a pessoa entrega a sua vida a Jesus Cristo, que ele é assim, essencial na vida cristã, que é o processo do novo nascimento e de um crescimento espiritual gradual. É assim como a gente pega como exemplo uma criança, né? Eu tenho 2 filhas pequenas, agora elas comem alimento sólido, mas no começo era leite materno e não tinha condição de dar alimento sólido para elas, que aquilo não ia fazer bem para ela. E também não posso dar só chocolate também, que elas não vão ter imunidade, enfim, isso vai ser extremamente prejudicial para elas. Então existe um processo no qual elas passam para se desenvolver fisicamente e tal. Na questão espiritual, eu entendo que é a mesma forma, é a mesma coisa que acontece. Existe um processo no início ali de aprendizado e de entrega, onde realmente há um trabalhar de Deus na questão da vaidade, na questão do orgulho. E nem todas as pessoas entendem a importância desse processo e já vão para questões mais profundas e não fundamentais. Eu entendo que muitos desses movimentos e dessas situações que a pessoa se afasta das escrituras é porque ela não tem essa base sólida. Então, assim, ela vai nos assuntos polêmicos, não tem o trabalhar de Deus de fato acontecendo na vida dela e não consegue se manter fiel à palavra e monta seus próprios movimentos. Igual eu falei, tira suas próprias conclusões. E acaba meio que não tendo essa dependência de Deus, né? Como uma pessoa que não tem a noção de que ela não tem maturidade suficiente. Uma criança não tem noção da maturidade, até que ponto ela pode fazer as coisas. Eu entendo que a pessoa vai por esse caminho, tem muitos que vão por esse caminho. Tem aqueles que já são mal intencionados, realmente, né? Nunca tiveram, de fato, uma entrega genuína a Jesus Cristo. E aí gostam dessa sensação de atrair pessoas, de estar, né, à frente de ministérios. Então, assim, é muito ampla as possibilidades, são muito amplas as possibilidades para que esses movimentos se afastem da palavra. Agora, saber em que momento que se afastou da palavra, é aí que eu falei, é aí que você tem essa dificuldade, porque você tem que trazer para as escrituras e ver até que ponto aquilo se encaixa ou não com a revelação bíblica. Né? Os cessacionistas têm uma resposta muito fácil. Né? Os irmãos e irmãs que creem que os dons carismáticos cessaram, aqueles de 1 Coríntios 9. É 9? Não. 1 Coríntios 11. Os dons, aqueles 9 dons mencionados em 1 Coríntios 11, ou 12, perdão. Eu estou bem hoje, hein? Misericórdia. 11 é da Santa Ceia. Quando ele fala, não quero que sejais ignorantes sobre os dons, é capítulo 12 de 1 Coríntios. Aqueles dons cessaram quando a Bíblia foi completada. Esses são os irmãos cessacionistas. Então, quando alguém resgata alguma daquelas coisas como prática sistemática, não que o Espírito Santo não possa ser, o cessacionista não nega que o Espírito Santo possa fazer o que ele quiser. Pô, ele é Deus, né? Então, se ele quiser usar alguém para curar uma pessoa, ou até mesmo para trazer uma revelação, ele pode fazer, mas não de modo sistemático, como era antes que a Bíblia fosse completada. Então, eles têm essa resposta. O irmão não aceita o cessacionismo. Eu não entendo dessa forma, que não há mais essa manifestação de dons, mas não é um tema que eu me aprofundo muito, não é um tema que que está em pauta naquilo que eu entendo como chamado do ministério. Não entendo como um tema fundamental. Porque você vai ter essas divergências, como eu falei, a gente vai voltar na mesma questão. São coisas que você não consegue afirmar de maneira convicta. Se você for cessacionista, você fala, não tem mais. Se você não for, você fala, isso é normal, isso pode ser praticado. Mas eu entendo que não é um tema fundamental. E é um tema que acaba gerando controvérsias e o foco acaba mudando daquilo que é essencial. Então, vamos lá. Professor, dê-nos uma aula. E quando Paulo fala dos dons, ele começa no capítulo 12, fala dos 9 dons carismáticos, depois ele, no 13, ele fala do melhor e mais sublime dos dons, que é o amor e tal, virou até a música do Renato Russo. E no capítulo 14, ele vai didaticamente trabalhar a prática dos dons. Então, ele fala da existência e aplicação, e depois, no capítulo 14, ele vai falar da prática. E no capítulo 14, uma dúvida que eu tenho muito grande, que eu venho da Igreja Presbiteriana Independente, né? Por que ele enfatiza tanto o dom de profetizar? Que é justamente o assunto do tema de hoje, né?
Eu gostaria que todos vocês profetizassem, né? Busquem o dom de profecia em detrimento do dom de línguas. Então, primeira pergunta. À luz de 1 Coríntios 14, o que é profetizar? É o que a gente vê hoje ou é algum outro tipo de prática? Eu entendo essa profecia como um direcionamento para a igreja à luz das Escrituras, e não uma profecia como uma revelação pessoal futura para uma pessoa. Uma pregação? Uma pregação direcional para o objetivo da igreja de acordo com as Escrituras. O papel da igreja no tempo atual, eu creio que Deus levanta profetas nesse sentido, de dar um direcionamento para a igreja, daquilo que a igreja está enfrentando e quais são as ferramentas que a igreja tem para lutar e pregar o evangelho na cultura atual que nós estamos vivendo, no tempo que for, né? No caso nosso, no tempo atual. E não necessariamente uma profecia, no caso, Deus está falando que você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eu entendo que isso possa acontecer, como eu falei, mas é aquilo que eu comentei. Eu já recebi na minha caminhada profecias nesse sentido. Todas, assim, quando hoje eu olho para trás e vejo as profecias que eu recebi, eu percebo que algumas delas fizeram sentido, outras não fizeram sentido, e não me deixei guiar por elas. Não entendo que é esse tipo de profecia que Paulo está falando, entendo que é esse direcionamento para a igreja. Para falar, então profetizar seria orientar, à luz das Escrituras, outros crentes. Sim. Isso seria profetizar. Sim. E não necessariamente dar um... Porque, assim, a gente ouve muito... Os irmãos da congregação cristã, por exemplo, Congregação Cristã do Brasil, eles têm muito essa prática, sempre tiveram, né? Eu preciso ver se Deus quer que eu continue no emprego ou se eu aceito outro emprego. Vou buscar a palavra. Uhum. Aí ele vai para o culto e uma frase que o pregador usar, ele vai entender como resposta de Deus. Isso é profetizar? Eu entendo que não. Na minha opinião, não. O meu modo de ver um direcionamento é aquilo que, né, você tem no relacionamento com Deus e com base numa convicção interior, nas circunstâncias e principalmente o que a palavra diz em relação àquilo. Né? Então, irmão, mas aí é um grande problema, né, que a gente tem uma briga com os cessacionistas. Eu não sou cessacionista. Nem a minha denominação é. Veja, você tem que se guiar pela palavra. Pois bem, mas existem algumas orientações que a gente precisa de Deus que são muito específicas. Sim. Como é que eu vou descobrir na palavra se eu devo ou não mudar de emprego? Ou aceitar uma proposta, que é mais... Né, vem alguém e faz uma proposta para uma mudança de vida que não implica em pecado. Lógico, se implicar em pecado, não tem nem que orar, né? Já sei, né? Mas se não implica em pecado, uma proposta de mudança de cidade, né? E aí? Onde eu vou achar na Bíblia a resposta para isso? Na Bíblia você vai achar os princípios, você vai ter o relacionamento com Deus, a sua vida de oração, que vai te capacitar, vai te dar uma sabedoria para avaliar ceticamente, muitas vezes, uma oportunidade. Então, por exemplo, você tem uma situação onde você não sabe se você deve mudar ou não de cidade. Como que eu creio que Deus vai dar o direcionamento? Através das próprias circunstâncias, através da própria oportunidade que está ali. Concordo. Quando não houver ansiedade, quando você perceber que as coisas estão fluindo, você perceber que aquilo não está sendo fruto de eu preciso porque eu estou fugindo de algo. Então, você tem que avaliar todo o contexto que você está vivendo e o relacionamento com Deus te ajuda a fazer isso. Eu estou indo lá para fugir de alguma coisa? É realmente uma oportunidade? E Deus ele vai confirmando isso com essa convicção mesmo. E se você der esse passo e não for uma direção de Deus, você vai aprender através daquilo, porque não se trata de pecado. Então, não há problema em você tomar decisões que não envolvem pecado, que o erro vai servir como uma forma didática. Não são decisões boas. E aí você tem como base na Bíblia Atos dos Apóstolos. O apóstolo Paulo era guiado pelo Espírito Santo, às vezes ele queria ir para um lugar e o Espírito não deixava. Exatamente. Fechou porta. Opa, essa porta está fechada. Em Apocalipse a gente aprende que Deus abre porta e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. A grande dúvida que as pessoas têm muitas vezes é assim, ok, a porta fechou. Foi Deus que fechou ou foi o diabo que impediu de... É só orar. A pessoa fala assim, é muita luta para fazer, acho que é uma direção de Deus. Então, só precisa ter esse discernimento. Será que porque está tendo luta é porque é uma direção de Deus e o inimigo está tentando impedir? Ou será que é Deus mesmo preparando as circunstâncias para você pensar melhor a respeito? Então, se há uma indecisão, se há confusão, aí é o tempo o quê? Tempo de espera, tempo de oração, e aí sim a direção fica mais clara. Com o tempo, a direção vai ficando mais clara. Existe muita gente
que usa o seguinte texto, né? Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. Irmão, aprova esse tipo? Eu gosto, mas tem que tomar um cuidado para não ser uma paz de alma, né? No sentido, aquilo traz uma satisfação para mim, mas não é uma satisfação plena que vem de Deus. É porque, para mim, aquilo vai ser benéfico de alguma maneira, né? Vou ter alguma vantagem naquilo. Mas aí a gente sabe, né? Exatamente. Você tem que ser sincero com você mesmo, com seus pensamentos. A grande questão é que, às vezes, a pessoa acha que ela engana Deus, ela engana ela mesma. Mas o principal é isso, né? Porque o relacionamento com Deus vai fazendo com que a gente saiba lidar com nós mesmos, com a nossa maldade e com a nossa tendência de querer manipular as coisas para fazer do nosso jeito. Então, eu creio que tudo envolve isso, né? Aí, como você falou dos profetas, acaba sendo fácil. Ok, se o profeta falou para ir, então vamos. Porque não precisa todo esse trabalho, né? Você economiza tempo, mas muitas vezes você faz algo que não é um direcionamento de Deus, né? Então, e aí? O irmão, a irmã está assistindo ao programa, está ouvindo e fala, poxa, na minha igreja tem revelação todo domingo, né? Ou toda reunião, tem profecia particular e tal. Como são essas profecias? Quando eu era moço, jovem, e começou o movimento de avivamento, tanto é que a minha denominação se dividiu, várias denominações se dividiram e surgiram as igrejas chamadas de renovadas, né? Por que renovadas? Porque elas saíram das igrejas históricas, cessacionistas, e passaram a aceitar a contemporaneidade dos dons, mas praticamente todas elas, os dons que valiam eram o dom de profecia, algumas de cura, né? Mas a maioria era a questão da profecia, que era a mais buscada. E as profecias, na época, eram trazidas da seguinte maneira. Alguém, um profeta, uma profetisa, ia orar pessoalmente por você. Por cada pessoa. Com uma imposição de mão. Estava lá orando, dali a pouco ela começa a orar em línguas e interpretar essas línguas como um recado de Deus para você. Isso é assim que funciona? É difícil, né? Porque assim, quando a gente vê o dom do Espírito Santo agindo, atuando na pessoa, a gente tem os dons motivacionais, né? Dos dons que a pessoa tem naturalmente de ensinar, de contribuição, enfim. Tem os dons ministeriais para servir o corpo e a gente tem os dons espirituais. E assim, os dons espirituais, ao meu ver, eles são dons do Espírito Santo, não da pessoa. Ou seja, se o Espírito Santo for usar a pessoa em algum determinado dom, eu entendo que é aquele momento que o dom não pertence à pessoa e ela não teria o controle de fazer aquilo de maneira... o tempo que quando ela quisesse, né? Então é um pouco difícil nesse sentido, entender nesse sentido como essa ação é constante e sempre o Espírito Santo vai ter um direcionamento, sempre o Espírito Santo vai falar algo. Então, acaba se questionando nesse ponto. Mas o principal é o que é falado, né? Independente, né, de como isso se manifesta nas igrejas, né? Cada igreja vai ter uma visão e vai trabalhar de uma forma em relação a isso. E eu creio que Deus possa usar, o Espírito Santo possa usar uma pessoa para ministrar individualmente e profetizar algo. Agora, o que está sendo dito, será que tem como essa profecia, você olhar para as Escrituras e falar, ok, isso aqui faz sentido, isso aqui eu tenho convicção de que é uma direção do Espírito Santo, ou será que só vou descobrir isso se isso acontecer ou não? Então, eu não entendo ser uma prática saudável no relacionamento com Deus. Eu creio que não condenando quem faz a prática ou quem recebe a profecia. Mas eu entendo que não é uma maneira saudável. É aquilo que a gente falou da alimentação espiritual. É meio que você querer se alimentar de chocolate. Vai saciar sua fome, mas não vai produzir, de fato, uma transformação que o alimento genuíno produz. Então, quando a gente entra em extremismos, ou se você faz só uma coisa ou só outra, você sempre vai ter algum tipo de prejuízo. Se você colocar todas as profecias como não sendo de Deus, e todos os movimentos nesse sentido não sendo de Deus, isso corre muito risco de estar indo contra algo que Deus está fazendo. Se você também aceita tudo, você também corre o risco de estar, de repente, se afastando do que é genuíno do seu relacionamento pessoal com Deus e dependendo de pessoas e não tendo a certeza da índole, da intenção por trás da pessoa e do quanto ela está se permitindo ser usada pelo Espírito Santo e quanto aquilo é fruto dela, né, do que ela fala. Então, fica difícil para nós olharmos para muito lá atrás. Por exemplo, o movimento montanista, a gente só depende dos relatos, né? Dos relatos históricos daquele momento e prevaleceram os opositores, os relatos opositores. É uma velha história, né? Quem ganha a guerra é que escreve a história, né? Mas você tem um movimento mais recente, que é o da Rua Azusa, onde já há uma documentação mais
por entre aspas, isenta, porque os jornais de Nova York, ou Nova York não, lá dos Estados Unidos, eu esqueci agora. É Los Angeles ali, né? Em Los Angeles, né? Na Califórnia. Os jornais, eles publicavam, e eles não eram jornais de igreja, eram jornais comuns. Sim. Então você tem relatos históricos de várias vertentes. Dizer que o William Seymour manipulou tudo aquilo é meio complicado. Sim. Né? E outra, o que é que veio logo em seguida? Hoje você está no século XXI, isso aconteceu no finzinho do XIX, começo do século XX, quer dizer, você tem mais de 100 anos de lastro. O evangelho se propagou de forma imensamente enorme pelo mundo todo, seguindo a trilha pentecostal clássica, que, aliás, você participou dela, né? Na Assembleia de Deus, herdeira direta do movimento da Rua Azusa. Será que Deus não estava nesse negócio? Eu creio que sim. Por isso que eu falei, tem movimentos que como você vai questionar a não ação de Deus ali? Então, se você... Esse é o problema do extremismo, quando você está de um lado, falando, não, isso aqui não tem como ser de Deus. Olha quantos movimentos que levaram o evangelho para todo mundo surgiram a partir daí, e como que você vai colocar isso agora? Ah, não, isso aqui não existe, isso aqui não há essa possibilidade. Só porque contraria a minha doutrina. Exatamente. Eu acho um problema muito grande, né? E o grande drama se contrariar uma doutrina claramente exposta nas Escrituras, é óbvio, heresia, acabou. Sim. Jesus não é Deus. Fora. Sim. Não precisa nem continuar a conversa. Isso é heresia. Agora, onde é que está escrito de forma tácita nas Escrituras de que os dons não valem para a nossa época, os dons espirituais? Está escrito que eles cessariam, né? Em Apocalipse, em 1 Coríntios 13, né? Havendo profecias cessarão, havendo línguas se calarão e tal. Quando? Quando? Essa é a pergunta. Quando viesse o que é perfeito. Já veio o que é perfeito, né? Então, aí a exegese pega o teleios, que é o perfeito lá no grego, e diz, é a completude da revelação nas Escrituras. Mas isso é uma interpretação, irmão e irmã. Eu tenho que... Será que é mesmo? Ou será que é quando Jesus vier? Porque, no mesmo contexto, Paulo fala assim, no presente conhecemos em parte, né? Mas então conheceremos face tudo. A face. Hoje conhecemos como que por espelho, né? Então conheceremos face a face. Esse conhecimento nós temos hoje por meio das Escrituras, ou há uma porção de dúvidas que só serão respondidas quando o reino de fato, de forma concreta, se instalar? Fala da fé e da esperança, né? Por enquanto a gente continua tendo fé e esperança, né? Isso só vai cessar quando Cristo voltar. Eu entendo que essa é a interpretação correta desse texto e aquilo que você comentou, né? Como que a gente vai olhar para essa ação do Espírito Santo e, por conta de um entendimento doutrinário, nós descartarmos completamente esse aspecto? Não temos como fazer esse tipo de avaliação, né? Na nossa alimentação isso é impossível. É verdade. Outra coisa importante que precisamos ter em mente é que nós não podemos limitar Deus. Nem de um lado, nem do outro. Não, Deus tem que agir assim. Então, nós temos muito a tendência, nós cristãos, de tentar domesticar a Deus. Né? Isso é absurdo. Israel fez isso e deu no que deu. Né? Quem quiser Deus tem que vir seguir a Deus do nosso jeito. Sim. Né? E Jesus censurou até os discípulos dele. Repreendemos um cara que não anda conosco e expulsa demônio em teu nome. Por que vocês repreenderam? Né? Então, a multiplicidade da graça de Deus é uma coisa que a gente não gosta muito. Nós queremos que todo mundo seja igual a gente. Esse é o ponto, né? Discordâncias, vamos ver. É aí que entra a questão do que é essencial, né? Porque eu entendo que dentro da teologia você tem aquilo que é essencial, aquilo que não dá para abrir mão. E como que você tem a base? O que é essencial? Aquilo que você consegue se tornar consciente, praticar, e aquilo se desenvolve no relacionamento com Deus. Tem coisas que você não consegue praticar aquilo, você não consegue viver aquilo, trazer a real transformação no relacionamento com Deus. E essas são questões que vão gerar, normalmente, discórdia, vão gerar pontos de vista diferentes. A gente tem a questão do arminianismo, calvinismo, enfim. É uma série de discussões que acaba, às vezes, você perdendo o foco principal do relacionamento com Deus. Né? Vou contar uma experiência real, verdadeira, vivida por um doutor em filosofia,
ex-professor da grade, participou da minha igreja pessoalmente. Ele me contou 2 vezes esse episódio, porque se ele não tivesse contado, eu não acreditaria. Ele estava pessoalmente numa reunião de oração. Numa reunião de oração, não, num culto de meio de semana, numa igreja dessas que tem bastante revelação e tal. E o pastor estava pregando. Estava na hora da pregação. Escute só. De repente, levanta um irmão, uma irmã, não sei, e começa a trazer uma profecia, como se fosse Jesus falando, né? Então, o pastor, era hábito da igreja, veio uma profecia, ele se cala e deixa a profetisa continuar lá, no lugar que ela estava. E ela está falando lá, enquanto ela estava falando, levantou uma outra pessoa, um irmão, e começou a trazer outra profecia, contrária à primeira, mas em nome de Deus Pai. Nossa, que curioso. E o pastor lá esperando. Aí esse meu colega falou assim, que coisa, né? Durante o sermão, a Trindade resolveu fazer uma DR aqui, né? Discutir o relacionamento. Como é que pode um negócio desse? Pois é. E aí, a questão é, se não tivesse o outro que se levantou lá falando de Deus Pai, seria que aquilo que a outra falou de Jesus seria tomado como verdade? Olha como nós temos uma dificuldade muito grande para avaliar as coisas, né? E eu entendo que reconhecer essa dificuldade que nós temos para avaliar, ela é o ponto-chave, porque senão a gente vai taxar tudo. Ó, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui pode, isso aqui não pode. Fugir um pouco do que a gente acha que pode e não pode, a gente vai taxar como erro, como engano. E olha o risco que nós corremos de repente, algo de Deus, a gente está freando aquilo por conta do que a gente pensa, do que a gente acha. Então, as escrituras nos levam a essa humildade de reconhecer quem de fato Deus é, igual você falou, né? Essa domesticação de Deus. É a pessoa montar o próprio Deus, a sua imagem e semelhança. Eu penso que Deus não faria isso, eu penso que Deus não faria aquilo. Então, ela vai moldando aquele Deus dela e daqui a pouco aquilo até acaba sendo uma raiz de idolatria, né? Porque o Deus dela é diferente do Deus verdadeiro, né? Isso na cabeça dela, mas o que nós pensamos ou achamos sobre Deus não muda o que Ele é, né? Professor, eu deixei um pouquinho mais para o fim, porque é uma questão muito secundária, mas extremamente comum em muitos ambientes, igrejas pequeninas, né? Onde tem lá um profeta, uma profetisa e tal. E há muito tempo isso vem acontecendo, de pessoas que recebem uma profecia para aguardar o eleito ou a eleita em relação ao casamento. Deus faz isso? Aí é difícil, hein? Bom, a gente tem ali no Éden, né, Deus dando uma mulher para o homem, mas a partir dali, eu entendo que é todo esse trabalhar que a gente comentou, né? É uma decisão muito importante, um relacionamento. Então, é uma decisão que, se você tomar ela por conta de uma revelação, a chance que você tem de entrar num relacionamento onde você não tem a afinidade, ou a mesma fé, os mesmos princípios é muito grande, a chance do erro é muito grande. Então, eu entendo que no relacionamento é muito mais uma avaliação ali, um conhecimento, né? Conhecimento de quem a pessoa é, do que ela pensa e de qual relacionamento que ela tem realmente com Deus, verdadeiro com Deus, de qual propósito que ela tem de vida, da própria afinidade de conhecer ali, para você ir para um casamento. Agora, que Deus vai revelar a pessoa, eu entendo que é muito perigoso isso. Como a gente falou, Deus pode revelar a pessoa e mostrar no sobrenatural? Pode. Tem pessoas que aconteceu dessa forma. Como que a gente vai falar que não era de Deus? Se a pessoa está casada, tem filho, tem família. Mas eu não entendo ser uma forma saudável de buscar um relacionamento para a vida toda. Porque no casamento, se a gente for pegar o aspecto principal, que é a amizade, que é essa parceria, como que você vai saber se isso de fato vai ser algo pleno, simplesmente se você não teve esse tempo de conhecer a pessoa, né? De conversar com a pessoa. Acho que é difícil. Há um subproduto disso, que é produzir principalmente irmãs que ficam fechadas para qualquer tipo de proposta, porque ficam esperando o anjo cair do céu. O anjo que caiu do céu não era bom, não. Eu acho que o estar aberto, na verdade, o estar aberto para o relacionamento é você conhecer pessoas, né? E o conhecimento que o mundo prega é a relação sexual.
Isso é o que o mundo prega. Só que isso vai gerar um problema enorme em todos os aspectos. O conhecimento que as Escrituras nos ensinam é de estar em convívio, em comunhão com as pessoas. E essa comunhão você vai naturalmente conhecer pessoas que servem a Deus, saber das motivações. Porque quando você começa já num relacionamento, já com esse contato físico, perde completamente a referência se a pessoa de fato está buscando a Deus por ser temente a Deus ou só para agradar a pessoa que está no relacionamento ali. Ou então, as atitudes que a pessoa faz, se ela faz só porque você está próximo ou não, ou se isso já é natural dela. Um relacionamento de amizade, ele não tem esse tipo de ação para manipular o que o outro vai pensar. Então, eu entendo que o relacionamento que surge da amizade é o que tem as maiores chances, né, vamos dizer assim, de ser um casamento muito bem sucedido ao longo dos anos, né? Quem é casado sabe, né, que dentro do casamento a parte principal é essa amizade, esse relacionamento de parceria, de estar junto com a pessoa. Companheirismo. Companheirismo, exatamente, essa é a palavra. É isso que faz a alma ficar gêmea, porque não é o resto. Porque as dificuldades, senão as primeiras dificuldades já vai começar a pensar, poxa, será que foi realmente uma direção de Deus? Aí já vai começar a ver inúmeras possibilidades na cabeça. Agora, aquele que casou, mesmo que no casamento ela perceba que não era aquilo que ela imaginava, porque o casamento Mas nunca vai ser. Nunca vai ser. Né? De fato, a nossa mente ela é muito criativa para imaginar o casamento perfeito. Mas ela entende as dificuldades do casamento como um processo natural de amadurecimento. Né? E é isso que traz a grandeza do casamento, na família, enfim, tudo isso. Verdade. Professor, voltando a falar das revelações muito específicas, que não tem como sair das Escrituras. Nós temos o exemplo de Ágabo, né? Que chegou a fazer até teatro lá com Paulo. Sim, com o cinto, né? E tal. Então, e aí? Não é válido esse tipo de coisa? É válido, eu entendo ser válido. E ali no contexto, principalmente, né, que a gente tem do Novo Testamento ali, da igreja primitiva, a ação do Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo era muito palpável, assim, para os discípulos, para os apóstolos. Era algo tudo muito claro, muito objetivo, muito direto, a revelação e a forma como Deus usava os discípulos. Então, assim, hoje isso pode acontecer, eu entendo que sim. Entendo que da mesma forma como trouxe aquela instrução, Deus, de repente, pode trazer uma instrução, mas é muito em caráter de urgência, né? Para Deus chegar ao ponto de levantar um profeta para falar algo, vocês precisam tomar um cuidado porque vai acontecer isso, isso e aquilo, é como se a pessoa não tivesse tendo relacionamento nenhum com Deus, né? Então, é difícil a gente imaginar esse tipo de situação, né? A necessidade de Deus trazer uma informação tão urgente e tão necessária. Mas, se houver necessidade, pode acontecer também. Uma coisa que sempre me intrigou, nunca consegui entender esse texto, assim, de forma boa, dizer assim, não, agora eu entendi, estou satisfeito, no relato de Atos, Paulo está na casa de Filipe, o evangelista, que tem 4 filhas que profetizavam. Lucas faz questão de dizer, elas profetizavam. Mas para Paulo receber a revelação, teve que vir um cara chamado Ágabo, né, encontrar ele lá e tal. Aí vem aquelas ideias, né? Por que Deus não usou as filhas do Filipe, né? Porque não dá para saber que tipo de profecia elas profetizavam, se era aquela que realmente tinha que dar um direcionamento para Paulo, né? E é difícil também saber o propósito que Deus tinha através da vida de Ágabo e Paulo, né? Porque aí você tem ali um profeta se movendo para um lugar. É igual o Filipe, quando ele está pregando, as pessoas se convertendo, Deus chama ele para falar com o eunuco. Então, assim, são propósitos específicos que Deus tinha naquele momento ali para Paulo e para Ágabo, no caso ali, que era um profeta usado por ele. Então, difícil saber o porquê que a informação não veio dali, né? Fala assim, não, Paulo era machista, né? Talvez até fosse. Eu admito que Paulo... Ele tinha seus problemas, né? Ele tinha seus problemas. Ele brigou com Barnabé. Isso é um pecado imperdoável. Imperdoável. É verdade. Imperdoável. Então, ele não era santo. Ele podia até ser machista. Mas quando ele produz o texto sagrado sobre o papel das mulheres, aí a gente não pode aceitar machismo em Paulo. Porque quem está filtrando é o Espírito Santo. Concorda comigo? Sim. Né? Então, muita gente fala assim, não, aquilo que Paulo fala, que a mulher não pode ensinar, é fruto do machismo dele, tanto é que ele não aceitava as revelações das filhas de Filipe. Primeiro que a gente não sabe se as filhas de Filipe profetizaram para ele. Sim, né? O texto não diz isso. Né? E, em segundo lugar, e mais importante de tudo, aquilo que Paulo escreveu e que nós temos na Bíblia
foi fruto do trabalho do Espírito Santo. Tanto é que Paulo escreveu outras coisas que não estão na Bíblia. Ele mesmo confessa. Ele escreveu uma carta aos Laodicenses. Cadê essa carta? Né? A correspondência dele com a igreja de Corinto, será que ela está toda nas duas cartas? Pelo que a gente lê de forma natural, há outros escritos de Paulo com Corinto que não estão no Novo Testamento. O Espírito Santo preservou aquilo que nos interessa. Então, é difícil aceitar isso nos dias de hoje, que a mulher deve vir e mexe. Quando eu fazia debate, às vezes escutava o assunto, né? Então, a gente fazia assim, bom, vamos falar sobre submissão feminina, né? A submissão bíblica feminina implica em subordinação? As mulheres falavam que não, eles são iguais. Pela Bíblia implica sim. Se Jesus estiver subordinado ao pai, então a esposa está subordinada ao marido. Só que ao qual marido? Ao marido que a ama e se sacrifica por ela. Então equilibra, né? As coisas equilibram. Né? Mas que implica, implica. Implica, sim. Né? Mas isso não satisfaz o nosso tempo, o nosso gosto, a nossa ideologia. Não satisfaz mesmo. Aí está a história. Quem é Senhor? Exatamente. Né? Exatamente. Esse é o ponto, né? Quando a gente entende É porque é natural, né? Você pegar um texto bíblico, um texto histórico, um texto num contexto diferente do nosso, e você tentar fazer alguns tipos de adaptações, né? Mas a Bíblia ela é muito atual nos aspectos essenciais, entende? Nos aspectos essenciais. Os aspectos que o mundo hoje prega como verdade, eles fogem muito, né, do que é o princípio que Deus estabeleceu na palavra. Agora, se você fica nos princípios, você tem ali o perdão, você tem o amor, você tem a fraternidade, que é o amor fraternal de família, você tem a misericórdia, você tem tudo isso, né? Muito claro nas Escrituras, né? Muito direto para que seja praticado. Só que às vezes acaba sendo mais cômodo você ficar naqueles entraves e colocar empecilhos para você fazer o que você deve fazer. É fácil você olhar para as Escrituras e começar a achar, não, Paulo aqui, ele era machista, então, ok, eu vou diminuir a autoridade de Paulo para poder também dar vazão para aquilo que eu desejo fazer. Então, entendendo a Bíblia como palavra de Deus, perfeita palavra de Deus, e tendo essa aproximação das Escrituras como pessoas limitadas, que carecem desse direcionamento de Deus, que precisam, né, necessitam de ter tempo com Ele e buscar a revelação genuína da palavra, isso naturalmente vai mudar o nosso comportamento, vai trazer uma transformação e a gente vai se preocupar menos com questões que não são tão relevantes. É verdade. Só para fechar essa questão do marido, mas por que Deus quer assim? Por que o homem é superior? O homem não é superior. A questão e toda esposa deve lembrar disso. Quando houver problemas, Deus vai lidar e vai tratar com o marido, que geralmente é o culpado, né? É o responsável. Então, é por isso que ele está em posição de responsabilidade maior, não de privilégio maior. Responsabilidade, acho que é a palavra. Eu creio que seja a palavra. Eu lembro que, só tentando trazer um exemplo para talvez se encaixe um pouco, eu lembro que tinha uma empresa no meu nome que eu não estava administrando ela e eu falava, Deus, mas eu não tenho responsabilidade para essa empresa porque eu não estou administrando. Deus deixou muito claro para mim na convicção interior, assim, no sentido, mas ela está no seu nome. Você é responsável por ela. Então, você tem que zelar por ela e pela forma como ela é administrada. Então, eu entendo que essa responsabilidade vem sobre o marido para zelar sobre a família, para o cuidado com a esposa. E como você falou, quem vai ser cobrado é o marido. Então, isso, na verdade, é um alívio para a esposa. É um alívio. Um alívio. É um alívio. Não há a menor dúvida. Bom, deixa eu chamar o intervalo, porque eu já estourei. Antes, quer conhecer as Escrituras? A gente falou muito aqui de cotizar as revelações instantâneas com as Escrituras Sagradas. Conheça as Escrituras, né? Elas não estão escritas em ordem alfabética como eu teria produzido, né? Então, se eu tivesse sido encarregado de escrever a Bíblia, eu escreveria completamente diferente. Mas Deus não pediu a minha opinião e não está nem aí para ela. Então, a Bíblia é como é e a Grade existe para explicar a Bíblia para você. Em níveis diferenciados, curso EAD, então em qualquer lugar do planeta você pode fazer. 3115-0819 é o telefone da Agrade e você pode ligar de segunda a sexta-feira no horário comercial. Mas
se você tem habilidade com as redes sociais, internet, essas coisas, entra no site agrade.com.br, você vai ter as informações agora mesmo lá. Aproveita e já visita o site da HIT para mandar suas críticas e sugestões e nos ajudar a fazer um programa melhor, tá bom? A gente volta já. Estamos de volta com o Vejam Só Entrevista. Vou apresentar 3 irmãos aí que mandaram fotografia. Faz a sua foto também, manda para nós, porque inclusive você pode ganhar os presentes do Vejam Só, tá? A gente sorteia entre aqueles que mandam fotos. Então manda a sua foto para o Facebook ou para o Instagram. Eu prefiro pessoalmente o Instagram, que é mais propício para isso. Mas se quiser mandar para o Facebook, pode mandar também. O endereço está aí para você. Ah, não sei fazer. Chama teu neto, tua neta, que faz na hora para você. Bate a foto durante a exibição do programa e ele manda na hora. É incrível, mas é assim que funciona. Em Cubatão, a cidade quase junto do litoral, né, aqui em São Paulo, nós temos o Antônio Miranda, nosso telespectador lá. Cadê o Antônio? Olha ele lá. Viu? Ele bateu a foto durante a exibição do programa. Está o Bispo Hildo lá atrás, né? Participando do programa. O ósculo santo aí, tanto para o Antônio quanto para o Bispo. Em Vila Velha, no Espírito Santo, o Edmar Mirando é nosso telespectador. Tá aí, olha que foto bacana. Mas será que foi o Edmar que bateu a foto? Aí a gente tem que informar quem é. Alguém editou a foto. Alguém bateu a foto para ele, né? E ali tá o Vailate, se não me engano, né? Atrás. Maravilha, perfeito. E em Santo André, na Grande São Paulo, a Meire e o Benjamin, o filhote da Meire. Bom, acordada a essa hora, Benjamin, francamente, né? Bom, a culpa não é dele, né? É da mamãe que está assistindo ao programa. Casalzinho, mãe e filho muito simpáticos. E como moram na Grande São Paulo, se quiserem, podem vir assistir a gravação ao vivo aqui no estúdio. É só entrar em contato pelo Facebook e combinar os detalhes, tá bom? O Tiago, ele publicou o seguinte comentário: eu creio na profecia, porém analisando tudo à luz da Bíblia. Perfeito, Tiago. O problema é que nem tudo que a profecia traz tem como analisar à luz da Bíblia. Exatamente. Se são detalhes muito... Por exemplo, você fala assim, se vem uma profecia, como eu já vi, não estou inventando nada. Deus tem uma esposa melhor para você porque essa que você está não serve. Tenha santa paciência, né? Aí... tem que ter paciência mesmo. Para não mandar para o inferno. Louco. Que é isso? Mas já acontece. Eu tenho... E o pior é que era uma profetisa falando com um pastor. Poxa. Da esposa do pastor. Essa esposa veio conversar comigo, então eu sei do que eu estou falando. Cara. Bom, Jackson, ele publicou o seguinte: não posso duvidar que existem profetas de Deus, mas ainda prefiro ler a palavra. Mas não é uma coisa ou outra, professor? Não. O que a gente está falando aqui é o equilíbrio, né? É você saber o peso que cada um vai ter na sua instrução e no seu relacionamento com Deus. Colocar aí peso 100 na palavra e o peso 3, 5 aí para a revelação profética, como outras formas de Deus falar conosco, né? Outras fontes de autoridade. A Claudiana Pinheiro: ler e meditar na palavra é alimento para a alma e evita ser enganado pelos falsos profetas. Verdade. Né? A leitura e a meditação na palavra são cruciais até para a gente discernir a voz do lobo da voz do bom pastor. Né? E isso a gente sabe. O Espírito Santo testifica dentro de nós, a gente sabe. Né? Eu vou usar uma palavra estranha, mas é um conhecimento quase que místico. Né? Quando o Espírito testifica com o nosso espírito se aquilo vem de Deus ou não vem. Mas, para isso, você tem que ter o filtro das Escrituras. Sim. Tem que conhecer a Deus, senão você vai ser enganado.
Senão, e o relacionamento com Deus, né? Porque uma das grandes perguntas que a gente tem no canal é como que eu ouço a voz de Deus, né? Como que Deus fala comigo? Eu ouvo Ele audivelmente, né? A gente não ouve Deus pelo nosso sistema auditivo, nós temos essa convicção interior. Só que é um processo, né? É um processo do relacionamento com Deus onde você vai se tornando sensível. Às vezes você vai fazer algo, você fala, isso aqui eu achei que era de Deus, não era vontade de Deus, era eu fazendo, né? E aí você vai percebendo, poxa, tenho que estar mais sensível. E a gente tem ferramentas para isso, né? Que é a leitura bíblica, a oração e o jejum, né? O jejum ajuda muito nisso também. Ih, pastor, agora o senhor falou um negócio... Eu passo mal até quando tem que fazer jejum para fazer exame de sangue. Pois é. Jejum é complicado, né? Jejum... Por isso que eu sou presbiteriano. Entendeu? Presbiteriano tem dificuldade. Eu, pelo menos, né? O jejum e vigília. Vigília é outro problema. Vigília é difícil, realmente. Well, aí você tem os irmãos pentecostais que são bastante bambas nisso, né? Uma época eu frequentei, esporadicamente, mas frequentei a igreja do pastor Ernesto Tonini, a Igreja Batista do Povo, lá na Vila Mariana, né? E ele começava o domingo assim, quem está de jejum? Ele era bravo. Né? Quem está de jejum? Levanta a mão. Quem promete fazer jejum essa semana? Quer dizer, toda semana tinha que jejuar. É difícil. Ah, tá doido. Bom, nós conversamos com o professor Esdras Savioli. Ele é teólogo, escritor. Ele tem o canal Vai na Bíblia no Instagram, né? E no YouTube. É o Vai na Bíblia. Você pode conhecer esse canal, seguir. E por lá você pode também acessar o irmão e tirar suas dúvidas particulares, caso você queira, tá bom? Vamos ver o resultado da enquete? Você prefere estudar a Bíblia sistematicamente ou buscar revelação direta dos profetas e profetisas na igreja? Vamos lá, as respostas. Estudar a Bíblia sistematicamente, 94%. Ah, como eu gostaria que isso fosse verdade. E buscar a revelação dos profetas nas igrejas, 6%. Se isso fosse verdade, não tinha tanto ministériozinho por aí. Mas isso é comentário meu. Deixa pra lá. Deus é que sabe das coisas. Um ósculo santo pra você. Sexta-feira que vem a gente se encontra novamente no Vejam Só Entrevista.